há muitas pessoas aqui na área que têm necessidades. Os irmãos trazem a gente depois para angriar fundos, vende por muito barato, e no mês passado conseguimos fazer 7.000 rands de pessoas que obviamente não conseguem comprar roupa, mas a gente vende por 10 rands ou 5 rands, não é? Só para ter um valor, não é? Então dou graças a Deus para aqueles irmãos e irmãs que continuam sempre, porque a gente sabe que Deus proverá e Deus dá, mas nós é que somos o veículo que o Senhor usa para realmente ser uma bênção. Então obrigado por aqueles irmãos, não é, que vêm e dão, não é? Até aqui o nosso irmão veio, não é? O irmão Pereira, embora que a esposa estava em baixo, ele veio aqui e disse, não, eu quero fazer parte de dar para o prédio, não é? Porque os irmãos sabem que, não é, a gente angriamos fundos, mas e os irmãos que estão aqui, que são construtores ou eram construtores, a pessoa em uns dias gasta logo milhares de rands, não é? Só comprar areia, bricks, aquilo, não é? Desaparece. Parece que o dinheiro não tem valor nenhum. Mas graças a Deus por aqueles irmãos e irmãs que têm tido a visão, e nesta manhã nós vamos só orar ao Senhor e pedir a bênção do Senhor sobre a sua palavra. Pai, obrigado, Senhor, por podermos estar aqui. Senhor, é um privilégio, Senhor, a gente às vezes não damos valor de podermos estar aqui, mas nós te agradecemos que temos saúde e podemos estar aqui e louvar o teu santo e bendito nome. Agradeço por cada irmão e irmã que está aqui, mas também peço por aqueles que não podem estar. Senhor, que tu possas ajudar e dar forças, Senhor, que eles possam receber a tua palavra e ser tocados por ti. Senhor, visita, Senhor, envia a tua palavra e sara os teus servos, Senhor. Obrigado por cada irmão e irmã que tem a visão para dar, Senhor, que possam continuar, Senhor, e não desfalecer. E, Senhor, porque isto é a tua visão, e nós sabemos que tu traz provisão, mas nós temos que ser usados por ti. Senhor, fala aos nossos corações e ajuda-nos, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nesta manhã a gente vamos ver em 2 de Reis 7. Eu já há muitos anos talvez falei sobre esta passagem, mas senti outra vez falar a 2 de Reis 7, versículo 3 a 9. Ok? Ora, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta e disseram uns aos outros, para que ficamos nós sentados aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o real dos sírios, e se eles nos deixaram viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se, pois, ao crepúsculo para irem ao real dos sírios, e chegando eles à entrada do real, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos Heteus e os reis dos egípcios para virem sobre nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao
crepúsculo, deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos, isto é, o arraial tal como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, e, tomando dali prata, ouro, vestidos, foram e os esconderam. Depois voltaram, entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperamos até à luz de manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora e anunciaremos a casa do rei. Então, nesta manhã, o título da minha mensagem é Eu vou-me levantar. Eu vou-me levantar. Algumas pessoas dizem amém, outras ainda não disseram. Diga à pessoa ao seu lado ou à pessoa por trás de si, diga, eu vou-me levantar. Mas não é preciso levantar agora, não é? Podem ficar assentados. Eu vou-me levantar. Agora, a palavra do Senhor diz que no início a gente leu que eles estavam a sofrer muito. Quantos de nós aqui já temos sofrido? Quantos de nós aqui já sofremos? Alguém? Algumas pessoas sofreram várias coisas, não é? E talvez a gente pode olhar não é? E pensar, bem, aquilo que eu sofri muito, não é? E talvez a gente sofremos porque perdemos alguém, talvez a gente sofre porque os nossos filhos estão envolvidos em drogas, talvez a gente sofre porque temos doenças, talvez. Então eu acho que todos nós sofremos alguma coisa, não é? Não é algo que a gente possa dizer que ninguém aqui sofreu. Eu lembro de uns anos atrás, um irmão veio ter comigo e disse, sabe, pastores, eu nunca tive problemas no meu casamento. Eu e a minha esposa nunca tivemos um argumento. Eu disse a ele, irmão, aí deve haver um problema. O irmão está-me a dizer com orgulho, mas eu acho que é necessário a gente ter problemas. Não é assim? É necessário. Por quê? Porque quando há problemas, é um desafio, ensina-nos algo, ensina-nos a compreender uns aos outros. Não é assim? Então, cada um de nós, temos que passar por situações e talvez a gente até possa dar graças a Deus e dizer graças a Deus por aquilo que eu passei. E às vezes a gente até compara os nossos problemas, não é? E a gente diz, bem, aquele irmão, não é? Teve doente, mas eu ainda mais. Agora, quando a Síria cercou Samaria, o que é que aconteceu? Samaria, o que é que aconteceu? Eles começaram a ficar sem recursos, sem comida e começaram a sofrer muito, não é? Então, o que é que aconteceu? Se a gente for ver em 2 de Reis 6, só para os irmãos perceberem, 2 de Reis 6, versículo 27. Então o rei estava a andar e ele sabia que havia muitos problemas. Agora eu quero perguntar até a Ilona, que está ali a segurar o bebê dela, a olhar para o bebê. Bem, já não é bebê, mas mais ou menos morreu-lhe, não é? Eu quero que tu vejas esta passagem e penses,
Será que a gente, na nossa vida, algum de nós chegou a uma situação tão grave que a gente fez o que aconteceu aqui? Mas ele disse, se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da ira ou do lagar. Ok? E o rei perguntou, o que é que tens? E ela disse, esta mulher me disse, estão a ouvir? Dá cá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comemoremes. Quantos de nós aqui já tivemos numa situação tão grave que a gente comeu os nossos filhos? Muitas vezes às vezes quando a gente reclama e a gente diz, eu tenho tantos problemas, às vezes é bom a gente focar e pensar quais são os problemas que os outros estão a passar. Quem aqui chegou a um ponto que teve, se a gente voltar à passagem, teve que comer, não é? Versículo 29, o que é que diz lá? Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. E ao outro dia disse eu, dá cá o teu filho para que o comamos. E ela escondeu o seu filho. Já pensaste, Ilona, tu estás a segurar aí o teu bebê tão bem. Tu pôres uma panela, pôr o teu filho lá e cozer o teu filho para comer porque a situação está tão grave. Há aqui irmãos e irmãs que a gente está sempre a reclamar e a dizer, não é? Os irmãos sabem que aquela situação estava tão grave, os irmãos podem ler, não é? Para não gastar tempo. A palavra do Senhor diz que eles até estavam a vender uma cabeça de um burro. Não sei se alguém já comeu cabeça de burro. A irmã já comeu, eu sei que a irmã gosta muito de animais, então se calhar nunca comeu uma cabeça de um burro. Mas imagina olhar para a cara do burro e comer a cabeça dele. E no inglês diz que a situação, Lídia, estava tão mal que eles até vendiam fezes de passarinhos. Estão a ouvir? Eles até comiam fezes de passarinhos porque não havia alimento. Quem de nós já provou esse petisco de fezes de passarinho? Já alguma vez o Fábio convidou assim e diz, olha, hoje tenho um petisco de Angola, é fezes de passarinho com piripiri. Então, nós estamos a rir, mas já pensaram se o irmão e a irmã tivessem uma situação assim, que tivesse que comer o seu filho, comer fezes de passarinhos e comer uma cabeça de um burro? Não é uma coisa que a pessoa normalmente come. Eu não estou a dizer que não há pessoas que comem isso. Não é? Talvez para uma pessoa já é uma coisa que gostam. Há certos povos que gostam de criar burros porque gostam da carne dos burros. Não é? Mas será que eu e o irmão e a irmã já chegamos a uma situação tão difícil que a gente está desesperado, que a gente até come coisas que nunca comeu? Talvez aqui alguém comeu, mas talvez, eu não acho que há poucas pessoas, mas os irmãos sabem que na Bíblia há histórias que pessoas queriam ter tanto sucesso que sacrificavam os seus próprios filhos aos ídolos para terem sucesso. Já pensaram o que é a pessoa ter tanta aquela ganância, a coisa para ter dinheiro que a pessoa agarra no seu filho? Já pensaste, Elsa? Tu tens passado muito com o teu filho, mas será que tu, até nessa situação, ias agarrar ele e pôr num fogo? Ou não é? Pôr ele na panela e dizer, olha, já que tu estás-me a dar tantos problemas, agora vou-te
cozinhar e vou vender para fazer, pelo menos fazer dinheiro. Então, já pensaram que às vezes a gente olha para os outros e a gente diz, eu estou a sofrer. Os irmãos sabem que as pessoas no mundo dizem, se nós temos um teto e temos água a correr quando a gente vai à mangueira ou à torneira, a gente fazemos parte dos 5% dos ricos do mundo. 5%. Então, se eu acordo e consigo, abrir e corre água e eu tenho um teto e tenho paredes, eles dizem que eu sou rico. Só que os irmãos aqui que dizem amém. Os irmãos aqui parece que querem mais do que isso. O irmão e a irmã que têm uma cobertura, têm água, não é preciso agarrar um balde e ir ao outro lado do mundo para pescar água, para voltar. E alguns de nós tivemos essas experiências. E talvez até temos parentes, pessoas da nossa família que fazem isso ainda. Então, podes trazer só a cadeira aqui, Fábio? Só pôr aqui, se faz favor. Então, eu quero que a gente pense, será que a sua situação... Parece que as pessoas gostam mais de ti, Fábio. Estou todas a olhar para ti e para mim não estão a olhar. Então fica aí mais tempo para ver se elas olham para ti. Eu vou-me pôr aqui. Não podes assentar. Obrigado. Então, o que é que aconteceu nesta história? O que é que aconteceu? 4 leprosos estavam assentados. A gente, às vezes, quando estamos em baixo, a melhor coisa que a gente gosta de fazer, ou assentar, ou deitar, e a gente fica desmoralizados. Não sei se já aconteceu consigo, e às vezes a gente nem pode controlar, porque é um problema, ou é doença, ou é saudades, e a gente está sentados, e estes leprosos estavam com um problema. Qual era o problema deles? Era a garantia que eles iam morrer. Eu quero dar notícias hoje. Eu garanto que todos nós vamos morrer. E se não morrermos, é porque o Senhor vem nos buscar antes disso acontecer. Mas agora a situação e a pergunta é, qual é a nossa atitude quando nós somos enfrentados por um problema, seja esse problema morte, seja esse problema doença, seja esse problema financeiro, emocional, e às vezes a palavra do Senhor diz que os inimigos vieram e cercaram Samaria, cercaram, e às vezes acontece na nossa vida coisas que acontecem e parece que tudo corre mal, não é? Quando a gente não tem recursos, o carro, antes disso, está a andar bem. Quando a gente falta recursos, o carro decide que, nesse tempo, ele vai parar de trabalhar. O micro-ondas, o Giza. Já alguém esteve nesse lugar? E a gente começa a dizer, Deus, onde é que tu estás? E às vezes a gente fica desmoralizado, a gente assenta-se e diz, eu já não posso mais com isto. É melhor, Senhor, tu me mates. Não é? O Elias disse isso. Ele matou aqueles sacerdotes todos, aqueles homens todos que louvavam a Baal. E depois, o que é que aconteceu? Jezabel disse, como tu mataste a eles, eu vou matar a ti. Uma mulher, isso quer dizer, irmão Horácio, que a voz de uma mulher tem muito poder. Que ele matou 900 homens com a espada, ele próprio. E só falou uma mulher e ele fugiu para uma montanha e ele pôs-se debaixo de uma árvore e disse a Deus, é melhor que tu me mates. Então estes leprosos tinham 3 opções. Quais eram essas opções? É morrer, morrer e morrer. Qual é que o irmão ia escolher? Se é 3 opções, morrer, morrer ou morrer. Hã? Então o que é que eles disseram?
se a gente nos levanta e vamos Samaria, a gente vai morrer. Se a gente se levanta e vamos ter com os sírios, vamos morrer. Mas se a gente assentar-nos aqui, também vamos morrer. Então a minha escolha, em vez de morreres, é me levantar e morreres. Não faz sentido, ó Matias. Mas será que tu alguma vez chegaste na tua vida e às vezes o inimigo vem, ele nos cerca, põe em situações que a gente apetece, se eu puder dizer, que a gente diz, eu já não posso mais. Já não posso com esta dor, já não posso com este problema, eu já não posso com esta situação na minha vida. Mas para mim, e eu quero dizer aos irmãos, que é muito importante eu e o irmão e a irmã não desfalecer. Quando a gente estamos a passar por qualquer coisa, nós temos que lutar até ao fim. Nós não podemos assentar e dizer, ok, então eu vou morrer assim. Não, a gente tem que dizer, eu vou me levantar, porque eu não vou morrer. Se eu vou morrer, eu pelo menos vou morrer a experimentar, a fazer outra coisa. Não sei se os irmãos ouviram o que eu disse. Parece que não ouviram. Às vezes a gente deixa que o inimigo venha e afeta a nossa vida. Mas eu gosto muito desta passagem em Provérbios 24, versículo 16. Provérbios 24, 16. O que é que diz lá? Provérbios diz, porque 7 vezes, o quê? Cai o justo, mas ele se levanta. Mas os ímpios são derribados pela calamidade. Ninguém disse amém. Vou ler outra vez porque parece que o irmão Horácio está a conseguir ouvir. Está a ler. Porque 7 vezes cai o justo. O que é que quer isso dizer, irmã Celeste? A palavra do Senhor não está a dizer se caíres. A palavra do Senhor está a dizer se cais. 7 vezes cai. Os irmãos sabem que o problema não é cair. O problema, irmão Monteiro, é se a gente nos levanta. Porque há pessoas que caem e estão sempre a reclamar e a dizer, eu caí, eu magoei-me, doeu. Mas há pessoas que dizem, eu não vou ficar aqui deitado, eu não vou ficar aqui embaixo. O Deus que criou a nós fez-nos levantar. E eu não sei qual é a situação que o irmão e a irmã estão a passar. Mas a decisão é minha, como os 4 leprosos dizer, se a gente fica aqui, a gente morre. Se a gente vai ter com os sírios, a gente morre. Se a gente for a Samaria, eu estou sempre a pensar em inglês, Samaria, também vamos morrer. Então a melhor coisa que eu posso fazer é levantar-me e morrer. Não faz sentido. Mas, irmão, às vezes, quando a gente decide nos levantar, sem a gente saber, no mundo espiritual, a gente está a causar uma coisa que está a afetar o inimigo. Porque quando a gente nos levanta, a gente está a dizer ao inimigo, olha, eu estou em baixo, mas eu vou me levantar. Eu não sei o que é que Deus está a fazer, mas eu não quero estar aqui assentado, eu vou me levantar. Venha o que vier. Por quê? Já pensaram que Deus usou só 4 leprosos para criar um ruído e um barulho tão grande que os sírios pensavam que vinha uma grande tropa? Porque naquele tempo eles podiam alugar tropas. Podiam ir ter com os egípcios e diziam, olha, eu vou pagar vocês X, venham-nos ajudar para matar aqueles. E sem saber, só porque eles tomaram uma decisão. Os irmãos sabem, eu quero dizer uma coisa nesta manhã. Fábio, estás a ouvir? Tu és o poeta. O inimigo não se importa que a gente caia. E quantas vezes nós caímos? O que ele importa é se a gente nos levanta.
Eu vou dizer isso outra vez porque os irmãos não estão a ouvir bem hoje. Não sei se os aparelhos não estão... Manuel, trouxeste os aparelhos hoje de manhã? Trouxestes. O inimigo não se importa que a gente caia. O que põe medo nele é que a gente se não levanta. A gente diz, eu não vou ficar aqui. Eu posso morrer, mas eu vou morrer lutando. Eu não vou ficar aqui a lamber as minhas feridas. Não, eu vou dizer, em nome de Jesus, eu vou me levantar. Por quê? Porque o irmão e a irmã não sabem se através desse gesto, Deus no mundo espiritual está a mover qualquer coisa. Deus está a dizer, eu não acredito, aquela pessoa está a passar por tanto, mas aquela pessoa está sempre na expectativa, está-se a levantar e a dizer, Deus vai fazer algo através da minha atitude. Eu caí muitas vezes na minha vida, mas eu me levantei, graças a Deus. Uma coisa mais triste, e talvez os irmãos e irmãs até já viram pessoas, é quando uma pessoa cai em depressão, cai em problemas, e essa pessoa não se quer levantar. Irmãos, eu fiquei tão surpreso e tão animado ver o nosso irmão Costa. Das 2 vezes que eu fui lá orar por ele, foi como alguém tocou no interruptor, ele estava todo inchado e tão mal. A oração, tocamos no interruptor e o Espírito dele recebeu e ele mudou. E ele levantou-se. Eu não vou dizer que ele está completamente perfeito. Por causa do medicamento, a mente dele está muito confusa, ele não consegue compreender certas coisas, mas isso é natural. Acontece que uma pessoa que já há 94 anos nunca toma medicamento porque está doente, agora eles estão, a pôr remédio. Não é? Mas imagina estar numa situação tão grave que a pessoa... Já pensaste, Lídia, tu pôres o teu neto numa panela? Eu não sei como é... Eu não posso imaginar isso. A pessoa... Como é que a pessoa pode fazer isso? A que ponto é que a pessoa chegou que está de rastros, tão de rastros que a pessoa até consegue? E os irmãos talvez até ouviram aquela história daquelas pessoas lá no Cabo que venderam a filha a um curandeiro, é isso que se diz, né? Dizem que é um curandeiro porque queriam receber dinheiro para comprar drogas. Venderam uma criança tão bonita, quer dizer, olha, eu preciso de tanta droga, toma, leva ela, faz o que quiseres, eu só quero dinheiro para a minha droga. Já pensaram o que é isso, estar de rastros, assim, de rastros? Imagina, eu não posso imaginar, mas talvez há pessoas que chegam a pontos na vida que estão tão em baixo, que fazem coisas que a gente não percebe. Aquela mulher sul-africana que foi para a Austrália, ou que é, não é? E aquilo tocou tantos nos pirulitos dela que ela teve que ir para a Austrália, que ela matou, acho que foi 3, 4 crianças. Matou, assim. A criança que a gente agarrou e estava a pôr o peito, a dar de mamar, agora a gente mata essa criança. Irmãos, eu quero encorajar com este versículo nesta manhã. Eu não sei qual é a sua situação, seja que o irmão esteja aqui, ou seja que o irmão e a irmã esteja a ouvir noutro país ou noutro lugar. Eu quero dizer, a Bíblia não nos diz que a gente não vai passar por calamidades. Por acaso a Bíblia diz em João 16, acho que é versículo 33, neste mundo vós vão ter muitas aflições. Não é? Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é que o irmão e a irmã está a passar que talvez está-se a esquecer que a gente tem um lugar que a gente cantava,
além dos céus há um lugar, uma coroa. Se tu dormires, verás tua coroa. Agora, eu não gosto muito das palavras completamente da segunda parte, porque o Senhor não é uma pessoa que tira a coroa e dá. Mas a parte que eu gosto é: além do céu há um lugar. Deus não tira, nós é que fazemos Ele tirar, através do nosso comportamento, a nossa vida. Então, nesta manhã, eu quero que a irmã e o irmão se anime e diga: eu vou me levantar. Em nome de Jesus, eu não vou aceitar esta situação. Eu não vou aceitar aquilo que está a acontecer na minha vida. O inimigo vem para quê? Vem para quê? Matar, roubar e destruir. Acho que em português é Miqueias. É Miqueias? Miqueias 7, versículo 8. Em inglês é Micah. Miqueias. Vamos dizer ao nosso inimigo: ó inimigo, Elsa, estás a ler? Não te alegres, inimiga minha, a meu respeito. Quando eu cair, levantar-me-ei. E quando me sentar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Isso é muito fraco, os irmãos, esse amém é muito fraco. A gente tem que dizer ao inimigo, Satanás, a gente tem que dizer: ó inimigo, não te alegres, inimigo meu, a meu respeito. Quando eu cair, levantar-me-ei. Quando me sentar nas trevas, quem é que vai me ajudar? O Senhor será a minha luz. Vamos pensar nestas palavras. Eu não sei onde é que o irmão e a irmã estão neste momento. Eu sei que a gente, quando avança na idade, a gente fica cansado. Eu também já estou a chegar aos 60, mas eu estou-me a alegrar porque eu vou ter descontos no Pick n Pay e no Checkers. Agora posso ir até ao Builders Warehouse na quarta-feira e a minha esposa pode me levar para eu receber descontos na tinta. É uma bênção nesse sentido. Eu tinha que levar a minha sogra sempre para fazer compras para ter descontos, não é? Em certos lugares. Agora não preciso, não é? Mas quando a gente está a passar por qualquer coisa, irmãos, nós temos que dizer: Senhor, ajuda-me a levantar-me, ajuda-me. Porquê? Porque às vezes quando há morte é difícil. Eu sei que a morte é difícil. Eu também perdi a minha mãe, eu também perdi o meu pai, eu também perdi o meu irmão quando eu tinha 10 anos mais ou menos, o meu irmão Daniel. Eu também perdi a minha irmã depois de poucos dias dela nascer. Eu também perdi várias pessoas, o meu tio, a minha tia. Mas eu não posso me assentar e dizer: se essa pessoa... Não, eu tenho que dizer: Senhor, até aqui tu me ajudaste. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijai-vos e alegrei-vos nele. Porquê? Porque eu tenho que ser um testemunho para outras pessoas, para dizer: o crente vai cair, mas eu vou dizer ao meu inimigo, ao meu respeito: quando eu cair, levantar-me-ei. Quando me sentar nas trevas,
Aleluia. O Senhor vai ser a minha luz. Eu não preciso do sol, eu não preciso da lua, mas o Senhor, Ele diz que Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Ele não só é a luz do mundo, Ele é a luz da minha vida. Ele é a luz da minha situação. A palavra dele é uma luz, lâmpada para os meus pés. Quando eu não sei o que fazer, quando eu não sei onde ir, a sua palavra é uma lâmpada. É aquilo que ilumina o meu caminho. Nesta manhã, eu quero desafiar os irmãos e as irmãs. Irmãos, às vezes a gente diz, eu disse, acho que foi na quinta-feira, quando eu falo com alguém e digo, pastor, eu não posso ir hoje porque eu não estou-me a sentir bem, tenho dores de cabeça. E eu sempre digo, isso é a razão porque devia ir. Vá à igreja para Deus curar. Porquê? Porque o inimigo quer que a gente fique assentados. Mas Ilona, a gente pode ser um testemunho para aqueles ao nosso redor quando a gente está a passar por problemas e trevas. Em vez de a gente assentar e lembrar as nossas feridas, a gente vai se levantar. Não é fácil dizer este versículo. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu não percebo como é que... Não é que o Senhor quer que as coisas más venham sobre nós, mas o Senhor vai dizer, como José disse, o inimigo trouxe isto para o meu mal, mas o Senhor usou para o meu bem. Eu não sei porque é que o irmão está a passar essa situação, ou a irmã está a passar. Eu não sei porque é que aquela pessoa foi violada. Eu não sei porque é que aquela pessoa foi esfaqueada. Eu não sei. Mas o que eu sei é que o meu Deus, Ele pode dizer a mim, levanta-te, porque eu vou usar o teu testemunho para trazer vitória para outras pessoas. Às vezes, Deus quer usar aquilo que eu passei para encorajar outras pessoas. Dizer, eu estava em baixo, eu estava doente, eu estava a sofrer, eu não tinha recursos, mas o meu Deus, quando eu estava na treva, Ele trouxe luz, Ele trouxe provisão, Ele trouxe cura, e eu levantei-me em nome de Jesus. Não é na minha força. Não é na minha força. Eu posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra do Senhor diz que eu tenho o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Está dentro de mim para me dar vitória no meu corpo mortal. Em Romanos 8:11 parece que é. A palavra do Senhor diz, o mesmo poder que ressuscitou de Jesus dos mortos. Não sei se a gente às vezes pensa bem nisso. Eu falo com mim mesmo. E o Espírito daquele dos mortos ressuscitou. A Jesus habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também. Há de vivificar o quê? Também os vossos corpos mortais. Como? Pelo seu Espírito que em nós habita. Há aqui alguém que tem o Espírito de Jesus a morrer, a viver em si. Há aqui alguém que tem o Espírito de Deus. Há aqui alguém que diga, eu sei que o Espírito de Deus está na minha vida. Eu sinto, quando eu ando, eu sinto a sua misericórdia. As suas bênçãos me seguem para onde quer que eu vou. Será que é fácil? Não, porque às vezes a gente cai. Mas eu não vou ficar sentado. Eu vou levantar-me. Eu vou levantar-me. E nesta manhã, enquanto nós estamos sentados, eu quero desafiar os irmãos. Eu não sei as irmãs, eu não sei o que é que estão a passar, mas eu quero dizer assim nesta manhã, eu vou orar, mas antes de orar, o irmão e a irmã possa, simbolicamente, perante o inimigo, porque o facto que eles levantaram-se, e os irmãos sabem que espiritualmente as coisas acontecem antes delas se manifestarem no físico. E às vezes eu tenho que
Como eu dei testemunho, aquela mulher que vinha ao culto e dizia sempre: não te sentes aqui porque o meu marido vai vir à igreja e ele vai se assentar aqui. Desculpa, mas não podes assentar aqui. E Deus operou de tal maneira que o marido veio à igreja e entregou-se ao Senhor. Mas às vezes a gente tem, pela fé, a gente tem que dizer: o Senhor vai me levantar desta situação. Meu corpo está a dizer não, mas eu vou me levantar. Eu vou ser um testemunho para os outros ao meu redor. Eu não sei qual é a sua situação, mas que nesta manhã possa dizer: Senhores, eu não sei. Irmãos, aquelas pessoas estavam a morrer, a comer fezes de passarinhos, mas de um dia para o outro, Deus mudou a situação toda. De não ter, ia ter demais. Mas eu gosto da atitude daqueles leprosos. Lídia, eles podiam ter escondido tudo e dizer: isto é só para nós. E é por isso que quando nós temos recursos, a gente tem que pensar naqueles que não têm. E dizer: Senhor, abençoa esta semente. Eu nesta semana, alguém mandou-me uma mensagem de um senhor branco que é polícia e ele agora está a viver no carro porque ele não tem recursos. Então não consegue tomar banho, não consegue cozinhar comida, porque ele está de rastos. Ele está de rastos. Literalmente ele está sentado. Ele não tem trabalho, não tem nada. Ele disse: pastor, dá-me qualquer coisa. Eu preciso de me levantar, mas eu não consigo. Eu estou a dormir no meu carro. Não tem chuveiro, não tem casa de banho. E às vezes a gente reclama quando certas coisas... a parabólica não está a trabalhar. E há pessoas que nem têm televisão. Há pessoas que nem têm o pão de cada dia. Esta manhã eu quero desafiar os irmãos. Não vamos deixar os nossos inimigos fazer troça de nós porque nós estamos assentados. Vamos dizer: o Espírito daquele que ressuscitou Jesus da morte vive em mim. E é o mesmo Espírito, não é diferente. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu não sei qual é a sua situação nesta manhã, mas talvez pelo um ato de fé que possa se levantar nesta manhã, no seu assento e dizer: pastor Abel, eu vou me levantar. E ao levantar, diga ao inimigo, quando levanta-se, diga: Satanás, eu vou me levantar. Esta situação na minha vida vai mudar. Pode ser amanhã, mas pode ser daqui a 2 meses, 3 meses, 1 ano. Mas eu não vou ficar assentado. Então eu quero desafiar aqueles irmãos e irmãs que estão a passar por dificuldades, que nesta manhã possam se levantar e simbolicamente dizer: eu vou me levantar. Podem fazer assim aqueles que sentirem. Se não querem fazer, é consigo. Mas possam dizer: eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. E que a gente possa pôr o versículo em Miqueias 7:8 outra vez. E vamos declarar estes versículos. Este Miqueias 7:8. Vamos declarar nesta manhã ao Senhor com uma oração. E dizer: Miqueias 7:8. Vamos declarar ao Senhor nesta manhã e dizer aos nossos inimigos, falar e dizer em nome de Jesus. Miqueias 7:8. Desapareceu? Parece que desapareceu. A computadora já não está-se a lembrar. Ficou... Ok? Ainda, como dizem os moçambicanos, não é? Ainda. Não dizem ainda não.
Ok? Alguém que tenha, possa ler. Obrigado, irmã. Vamos ouvir e vamos declarar isto que a irmã lê. Leia bem alto. Então vamos dizer ao inimigo, talvez eu caí, e neste momento caí, mas eu vou me levantar. E vamos dizer, e se eu estou a passar pelas trevas, o Senhor vai trazer luz na minha situação. Vamos dizer isso àqueles irmãos que levantaram-se, vamos declarar isto, vamos verbalmente declarar e falar isto alto e dizer, em nome de Jesus, isto é a minha situação, eu tenho caído, mas Satanás, eu vou me levantar em nome de Jesus. Eu estou a passar por trevas, mas em nome de Jesus, Jesus vai trazer a minha luz. Ele é a minha luz. Diga à pessoa ao seu lado, eu vou me levantar. Eu vou me levantar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Alguns não estão a dizer às outras pessoas. É importante a gente declarar-se. Vamos falar, vamos ter com outra pessoa e diga, eu vou me levantar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa abençoar, não esquecer, quinta-feira, se Deus quiser, vamos ter o culto de oração, se não houver, não esquecer, na terça-feira também, a pastora Paula, na terça-feira é o pequeno almoço, às 10, temos, não é às 10h30, acho que é às 10h30, não? Temos ali a lista, aqueles que querem ir, por favor, 100 rands, ponham ali o nome, para a gente encontrar-se lá, que Deus possa abençoar, obrigado por estarem aqui, por favor, é importante pôr os nomes, porque a gente tem que dizer à senhora quantas pessoas é que vão comer.